morte. Meu sobrinho. Amém. E essas são as nossas pregadoras. Nós somos as pregadoras da noite. Amém? O pessoal ficou me perguntando: a mamãe foi pega de surpresa? Pode ser que tenha escapado nos últimos dias. Mas a Luísa, a Thalita, eu falei: ó, vai ser uma surpresa até para a mãe de vocês. Mas hoje quem vai pregar aqui vai ser nós três. Amém? Amém? Vamos lá. Ó, nós vamos falar hoje, a pregação é sobre a Páscoa. Amém? Pode deixar aí. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Mateus 28:6. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Essas palavras, importantes faladas por um anjo na manhã da Páscoa, são algumas das mais significativas já faladas. Jesus Cristo, o Filho do Homem, havia de fato morrido, mas tinha vencido a morte. Um novo e eterno dia de esperança havia surgido para todos aqueles que acreditam nele. O que aconteceu na Sexta-feira Santa? O salário do pecado é a morte. Cada pessoa que já viveu na terra pecou e merece pagar a penalidade. Não apenas a morte física, mas também que o nosso espírito está eternamente separado de Deus, nosso Criador. Como uma exceção, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra como Filho do Homem, um ser humano como nós, e na força do Espírito de Deus, ele viveu uma vida pura e completamente inocente na terra, vencendo todo o pecado. Quando Jesus Cristo foi crucificado no Calvário, ele até mesmo experimentou que Deus o abandonou por um dia. Ele morreu, um homem inocente, a única pessoa em toda a história que não merecia a morte. Ele tomou sobre si o castigo pelos pecados do mundo inteiro, incluindo todo o seu e o meu pecado, e desviou a ira de Deus contra o pecado de nós. Jesus nunca teve que pagar pelos pecados que ele cometeu, pois não teve. Mas a sua morte se tornou o pagamento pelos nossos pecados. Significa que, se eu creio nele, todos os meus pecados serão perdoados, apagados, esquecidos. Na Sexta-feira Santa, recebi a graça que de forma alguma mereço ou posso pagar. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, do 8 ao 9. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5, 8 ao 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Efésios 2, 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Ele, e pelas suas feridas, fostes sarados. Por que a ressurreição de Jesus Cristo foi possível? Por nunca ceder à tentação, o pecado foi crucificado na vida de Jesus. Porque Jesus nunca pecou. A morte não pode segurá-lo. Foi através da morte sobre o pecado que Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou da sepultura e agora está sentado no céu, no lado direito de Deus, o Pai. João 12, 23 a 25. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se um grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto.
Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Romanos 6, 9 ao 10. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 1 Pedro 3, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. O que significa ser crucificado por Cristo? Jesus viveu na terra, não apenas para expiar nossos pecados cometidos, mas acima de tudo, para nos deixar seguir os seus passos. Muito antes de ser crucificado no Calvário, ele disse que, para segui-lo, devemos negar a nós mesmos, aborrecer nossa própria vida, nossa própria vontade e pecado em nossa carne, e tomar nossa cruz diariamente. Dessa forma, as concupiscências e desejos em nossa carne são negados e mortos antes de se tornarem pecado. Romanos 6, 4 ao 7. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos contados juntamente com ele, na semelhança de sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque ele está morto e está justificado do pecado. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo lá pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 1 Pedro 2, 21 ao 22. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Qual é a nossa esperança através da ressurreição de Jesus? 1 Pedro 1,3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus significa que o pecado foi derrotado e que Deus poderia usar um ser humano para fazê-lo. Significa que o plano de Jesus foi bem sucedido, o poder de Satanás foi vencido e agora é possível que outros seres humanos sigam seus passos. Isso significa que Ele está vivo e fazendo intercessão por nós. Significa que temos esperança para a vida eterna. Não apenas como resultado do perdão, mas a vida com verdadeiro conteúdo, o fruto do Espírito que ganhamos quando seguimos Jesus e participamos da sua vida. Isso significa que podemos ter comunhão com Deus. E isso significa que podemos levantar nossas cabeças e aguardar ansiosamente o retorno de Jesus, sabendo que pertencemos a Ele e temos a promessa de herdar todas as coisas com Ele. Nosso amado Salvador, nosso Mestre, nosso irmão, Ele está ressuscitado. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisto? Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Aleluia. Aplausos, Senhor. Jesus vive. Aleluia, Jesus
Amém? E que nós possamos fazer valer a pena que nós venhamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus, porque foi uma dor, não como uma dor de cabeça, uma dor qualquer, ou até mesmo algo que seja difícil para você, mas ele foi crucificado, foi desfigurado, e ele sentiu dor como ser humano, como eu e você pagamos um preço. Amém? Então que você possa ficar com essa palavra, que Jesus ele pagou um preço, mas ele porque ele nos ama e ele quer algo novo na nossa vida. Amém? Aleluia, Jesus. Agora eu vou só me posicionar.